Meus amados irmãos, saudações de paz a todos. Que bom estar com vocês mais uma vez para junto fazermos o resumo da 7ª lição da Escola Bíblica. E nesse resumo o tema é os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Então nós vamos falar sobre as batalhas que acontecem na mente, os ataques de Satanás que acontecem na mente do crente e a forma que nós temos de lutar contra essas batalhas e ser vitoriosos, tá bom? Então, aqui nós vamos entender que o maior campo de batalha que nós enfrentamos é na nossa mente, certo? Então, se nós perdermos o controle da nossa mente para as setas do inimigo, o inimigo ele vai dominar todo o nosso corpo junto com toda a tricotomia, que é a alma e o corpo. Então é necessário nós termos uma extrema vigilância com aquilo que nós pensamos. Nós vamos ver dentro da lição, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que entra na nossa mente, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós estamos em contato diariamente para encher a nossa mente, tá certo? Porque o diabo ele vai se aproveitar e utilizar como ferramenta tudo aquilo que nos cerca para tentar moldar os nossos pensamentos, tá bom? Então a lição, o tema é a batalha espiritual na vida cristã, tá certo? Isso dentro do nosso pensamento. O texto bíblico está em Filipenses, capítulo de número 4, certo? Versículo 8 e o versículo 9, que diz, que Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo disse: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Se tem alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais, tá bom? E o versículo 9 ele diz: e que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso façam, e o Deus de paz será convosco. Então é dentro desse aconselhamento do apóstolo Paulo que a lição ela se embasa, tá bom? A introdução da lição nos fala o seguinte, que essa lição ela traz uma análise dos impactos causados pelos pensamentos. O texto bíblico correspondente à lição do qual nós lemos aqui em Filipenses, ela aconselha e nos exorta a pensarmos somente em coisas que edifiquem o espírito e nos aproximem de Deus. Ou seja, então Paulo ele nos exorta a nós termos uma vigilância em relação àquilo que nós pensamos, uma vigilância em relação àquilo que entra na nossa mente. E o aconselhamento aqui de Paulo é que nós deixemos entrar na nossa mente somente aquilo que edifica, somente aquilo que nos aproxima de Deus, somente aquilo que nos faça andar em direção a Deus, né? Aquilo que nos atrasa espiritualmente, aquilo que nos afasta de Deus, ou que nos leve a pecar, ou aquilo que seja pecado. Paulo nos exorta a nós rejeitarmos e lutarmos contra esse tipo de pensamento, ainda que sejam pensamentos intrusivos, né? Como nós chamamos, que aqueles pensamentos que parece que ele vem de uma forma independente para a nossa mente, né? Muitas das vezes aquele pensamento que vem ali de repente, sem você planejar, né? É necessário termos uma vigilância muito grande para que esses pensamentos ele não povoe a nossa mente, não faça morada na nossa mente e nos desperte ao pecado, tá bom? Então esse é o aconselhamento do apóstolo Paulo aqui dentro do versículo que nós lemos aqui em Filipenses, aconselhando a pensar somente naquilo que edifica, naquilo que nos aproxima de Deus e naquilo que nos torna cristãos melhores, tá bom? A lição, como sempre, ela está dividida em 3 tópicos, né? Primeiro tópico é uma visão introdutória. Nós vamos voltar ao Gênesis para tentar entender como que nasceu ali a personalidade humana, vendo uma perspectiva ali de Adão e Eva, né? Eles que foram os primeiros seres, digamos assim, a desenvolverem uma linha de personalidade, né?
a terem pensamentos próprios. Ponto de número 2 vai falar sobre a gestão dos pensamentos, que é nós termos a gestão, ou seja, o controle, o domínio daquilo que nós pensamos. E o ponto de número 3, ele vai falar sobre a batalha na arena dos pensamentos, ou seja, a batalha que ocorre nos nossos pensamentos. Uma luta travada todos os dias na nossa mente e nos nossos pensamentos. E é necessária uma vigilância extrema acerca disso. Então vamos para o primeiro ponto. Se voltarmos ao Éden, veremos ali o primeiro casal dando os primeiros passos do que hoje nós conhecemos como a personalidade humana, certo? Mas, irmão, então quer dizer que Adão e Eva não foram criados com a personalidade? Ora, quando nós estamos falando na personalidade humana, nós estamos falando em uma personalidade que foi moldada mediante as escolhas feitas por eles. Foram moldadas mediante as escolhas, né, e as consequências geradas por essas escolhas, certo? Nós sabemos que ali Adão e Eva, eles tinham regras ali no jardim. Eles não foram criados como máquinas, né? Eles foram criados ser pensantes, isso nós já estudamos. Eles foram criados ser pensantes, né? Mas eles tinham regras a cumprir, eles tinham um caminho a seguir. E uma vez que eles quebraram essas regras, eles mudaram a direção daquele caminho que estava proposto para eles seguir, então eles começaram a formar uma linha de pensamento próprio, né, que nasceu do coração deles e não da vontade de Deus, tá? E essa linha de pensamento próprio levou ele a trilhar caminhos que foi formando ali a personalidade de toda a natureza humana. Ali naquelas escolhas, eles usaram a capacidade deles de pensar, analisar, se comunicar e tomar decisões. Então, nós vemos ali que quando Adão e Eva, eles têm ali nas mãos, diante daquela árvore, a opção de comer do fruto ou não, eles colocam em prática a capacidade dele de pensar e de analisar a situação, certo? Porque Deus disse, olha, se comer, certamente morrerá. Mas aí a serpente foi e disse, não, se comer, certamente você não morrerá. Então, ali eles tiveram nas mãos a oportunidade de tomar decisões. Eles tiveram o poder da decisão ali nas mãos, tá certo? E foi a base dessa decisão que se deu todo o desenrolar da história e foi formada a personalidade das pessoas, tá certo? Os pensamentos que permearam a mente de Adão ali, como a nossa ainda hoje, vem de informações, lembranças, reflexões, sentimentos, sons e imagens. Ou seja, então, os pensamentos, eles são formados à base desses elementos. Então, o que são os pensamentos? São nada mais do que o acúmulo de informações, certo? Acúmulo de lembranças, são reflexões que nós fazemos acerca dos acontecimentos da vida, são sentimentos, certo? Sentimentos bons, sentimentos ruins, né? Sons e imagem, ou seja, aquilo que está à nossa volta vai formar os nossos pensamentos. Ou seja, se eu estou em volta, eu ainda vou falar isso aqui um pouco mais na frente, se eu estou em volta de algo que só reflita o que é mal, logicamente que os meus pensamentos vão ser moldados acerca daquilo. Isso se chama doutrinação. Então, se eu estou cercado de boas companhias, de boas condutas, de boas conversas, né, de uma boa cultura, então isso vai formar os meus pensamentos, que por sua vez vai formar a minha personalidade. Nós devemos entender que muitas das vezes nossos pensamentos são moldados por aquilo que nos cerca, como eu estou falando, né? Assim como Eva teve o seu pensamento acerca do fruto mudado pela opinião da serpente. Então, Deus, ele determinou para Eva, né, dela não comer do fruto, porém, a serpente deu uma opinião diferente. E essa opinião, ela moldou o pensamento de Eva. Então, observe como o ambiente ele influencia, né? Às vezes a gente vê muitas pregações dizendo, olha, Eva pecou no jardim, o diabo pecou no céu, então o ambiente não tem nada a ver, mas o ambiente onde a pessoa está, ele tem o poder de influenciar no pensamento da pessoa, naquilo que entra na mente da pessoa, certo?
As companhias, ela tem também esse poder, né? A própria Bíblia ressalta isso, né? As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, a companhia da serpente ali com Eva moldou o pensamento dela acerca do fruto, né? Porque até então a ordem era não comer e ela tinha isso na mente, mas a partir do momento que ela começa a conversar com a serpente, o pensamento dela é mudado. É mudado e ela já pensa diferente, agora ela já vai e toma uma decisão diferente. Tá bom? Por isso é importante a doutrinação correta acerca das coisas, não somente espirituais, mas também sociais. Tá bom? Então, a Bíblia diz o quê? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E até quando ela for velha, até quando ela for adulta, até quando ela crescer, ela irá se lembrar desse caminho. Então, a doutrinação é algo de suma importância. E você que é professor de escola bíblica, certo? Você tem uma responsabilidade absurda nas mãos, que é a doutrinação de novos convertidos, a doutrinação de novos cristãos. Então, a doutrinação, ela vai formar a mente e formar o pensamento daquelas pessoas que estão te ouvindo. Tá bom? E isso em todos os aspectos, né? Eu estou falando da doutrinação bíblica, mas há também a doutrinação política, a doutrinação cultural e a doutrinação social, né? Então, todos esse tipo de doutrinação, eles acabam formando a forma da pessoa pensar, né? E a forma da pessoa pensar é que vai ditar as regras de como que a pessoa vive, né? Porque se eu penso de uma forma, eu vou manifestar isso, né, da minha forma de viver, né? Uma vez que a pessoa tem seu pensamento formado acerca de algo, será mais difícil mudá-lo, tá certo? Então, quando uma pessoa é doutrinada acerca de algo, aquilo entra na mente da pessoa e para você tirar, geralmente é muito difícil. É por isso que o inimigo, ele investe muito na doutrinação das crianças e dos jovens. Por quê? Porque ele sabe que se ele doutrinar dentro daquela cultura, dentro daquele segmento, dentro daquela ideologia, uma criança, quando ela crescer, ela já vai estar adaptada dentro daquele sistema e não somente vai ser cumpridora daquele sistema, mas vai ser um transmissor daquele sistema. É por isso que o inimigo ele investe tanto na doutrinação de crianças e jovens, tá bom? E nós, como igrejas, precisamos ter essa visão da importância da doutrinação também das crianças e dos jovens, tá bom? Então, esse é o resumo do ponto 1. Vamos para o resumo do ponto 2, que fala a gestão dos pensamentos. Está aí também na sua revista da Escola Bíblica Classe dos Adultos. Paulo adverte e aconselha sobre a gestão dos pensamentos. Ou seja, está no controle dos pensamentos. Está no controle daquilo que entra na nossa mente. Está na gestão significa você não ser um telespectador, mas você ser um agente ativo, né? Você ser um fiscal daquilo que entra na tua mente. Você não pode perder o controle e deixar a sua mente vulnerável para entrar qualquer tipo de informação, para entrar qualquer tipo de doutrina, para entrar qualquer tipo de conceito. Você precisa ser um questionador, você precisa ser um fiscalizador da sua mente e saber e entender o que você está consumindo, e principalmente através das redes sociais e televisão. Tá bom? Paulo adverte ainda a pensar somente em coisas saudáveis ao corpo, à alma e espírito. Olha, é comprovado cientificamente que se você pensar em coisas ruins, o teu corpo vai receber essas informações e vai reagir de uma forma negativa. Isso acontece até, e tem experimentos que foram testados até na própria natureza, certo? Esse conceito, certo? E o resultado foi o mesmo, tá bom? Então, os pensamentos, ele tem o poder de transmitir para o corpo a sua essência, e o corpo materializa aquilo que os pensamentos estão trazendo, tá bom? Então é por isso que quando você pensa positivo, quando você pensa em coisas boas, o seu corpo ele sente isso, ele materializa isso, né? Nisso nós entendemos
o dever de rejeitar todo tipo de pensamento impuro e pecaminoso. Tá bom? Todo pensamento impuro, todo pensamento pecaminoso, todo pensamento que desperte o pecado, ele precisa ser rejeitado. Tem que haver um policiamento e uma rejeição nesses pensamentos, principalmente levados, principalmente pensamentos que levem a práticas de prostituições, a práticas de pecados relacionados a questões sexuais, tá bom? Os pensamentos que, se alimentados, irão nos levar ao pecado, Mas como evitar esses maus pensamentos, Pode ser uma pergunta que você esteja fazendo agora. Como evitar, certo? E aqui a resposta é a leitura da palavra de Deus, a oração e a dependência da orientação do Espírito Santo é a única saída para viver uma vida equilibrada por bons pensamentos. Tá bom? Então, irmão, como evitar esses maus pensamentos? Como eu faço para evitar? Ora, meditação na leitura da palavra, oração, dependência e orientação do Espírito Santo. Ou seja, uma vida regrada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Somente assim nós vamos poder controlar aquilo que entra na nossa mente. Porque se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não busca, se você não anda na direção do Espírito Santo, a sua mente vai ser uma ferramenta, Uma ferramenta de uso do inimigo. Você vai estar vulnerável para que o inimigo entre na sua mente e possa fazer morada. Se o ambiente me fizer ter maus pensamentos, outra pergunta, e se o ambiente que eu estou me faz ter maus pensamentos, e se o ambiente que eu estou me faz ver coisas que despertam pensamentos pecaminosos em mim, o que eu faço? Esse ambiente pode ser o quê? O trabalho, a escola, algum tipo de lazer que você frequente, casa de um amigo. Se esses lugares que você frequenta, eles despertam em você algum tipo de pensamento pecaminoso, o que fazer? Aí nesse caso será necessário, se possível, claro, afastar-se antes que esses maus pensamentos se transformem em obras. Tá certo? Então você precisa se afastar desses ambientes antes que esses maus pensamentos gerados pelo ambiente possam se transformar em obras. E essas obras levem ao pecado, e o pecado, por sua vez, leva à morte, porque o salário do pecado, como vocês bem sabem, é a morte. Tá certo? E quando não puder se afastar, será preciso muito equilíbrio e dependência de Deus para vencer essa batalha mental. Tá bom? Então, o ponto 2, ele fala sobre a importância aqui da gestão dos pensamentos. Então, você precisa ter cuidado, tá certo? E gerir muito bem aquilo que entra na sua mente. Tenha cuidado com aquilo que você vê, com o ambiente que você está. Se o ambiente que você está te fazendo pecar, está te levando ao pecado, então se afaste. Se possível for, se afaste desses ambientes, se afaste, evite estar nesses ambientes, para que esses ambientes não despertem em você pensamentos pecaminosos e esses pensamentos te levem a pecar contra o Senhor, a pecar contra Deus e te afastar da presença de Deus, tá bom? O ponto 3, falar sobre a batalha na arena dos pensamentos. Nós precisamos entender a batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente na nossa mente, certo? O inimigo tenta todos os dias bombardear a nossa mente com setas espirituais. Todos os dias, ele não dá folga, certo? Todos os dias. E qual o objetivo dele? É nos levar ao desânimo, frustração, estresse, pensamento negativo de derrota, acusações, pecados e muitas outras coisas. Então, todas essas setas do diabo que ele lança na nossa mente, ele tem a intenção de nos afastar de Deus. E para isso ele usa vários tipos de setas, a frustração, o desânimo, desentendimento, pensamento negativo de derrota, ele te acusa, tá certo? Então toda essa batalha que acontece na mente, a intenção do diabo é te afastar da presença de Deus. Precisamos entender que nós estamos diariamente, constantemente, vivendo essa batalha espiritual.
Ele não te dá folga. Então é necessário nós termos o máximo de vigilância possível. Tá bom? Não podemos deixar que o diabo faça morada na nossa mente. Que ele encha nossos pensamentos com a sua vontade. Por isso Paulo falou que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é espiritual. Tá bom? A nossa luta, ela é espiritual. E como a própria lição diz que, certo? A nossa mente, os nossos pensamentos, ela é uma arena de batalha. Então atente para isso, tá? E hoje, né, o inimigo, ele conta com grandes ferramentas de ataque, né? As redes sociais, né? Através das redes sociais, ele entra na mente das pessoas, causando pensamento distorcido, né? Causando ansiedade, trazendo falsas doutrinas e entre outros problemas. Tá bom? Então o diabo, ele tem essa ferramenta hoje, né? Esse poder de alcance que as redes sociais, que através das redes sociais ele consegue ter acesso à mente de muitas pessoas simultaneamente, né? E com esse acesso ele lança todo tipo de seta que ele tem nas mãos. Então é preciso uma vigilância muito grande com o que você coloca diante dos teus olhos, para que essas imagens, essa mídia não entre na tua mente e te cause um problema psicológico, e te cause um problema aí, certo? Nessa batalha que você vive, que é na sua mente, tá bom? Nós devemos vigiar com o que entra na nossa mente, não alimentar nada que seja destrutivo para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, tá bom, querido? Então, nós estamos vivendo essa batalha espiritual, né? Essa batalha na mente, todos nós vivemos. Todos os dias o diabo, ele tenta lançar cor na tua mente. Ele diz que você não é capaz, ele diz que você não vai conseguir, ele diz que você não é salvo, ele diz que você não vai para frente, ele diz que não vai dar certo, ele inúmeras coisas ele lança na tua mente, certo? E isso sem contar projeções de pecados que o inimigo também faz você fantasiar, né? Ele faz você fantasiar baseado naquilo que é os teus desejos, tá bom? Então ele pega os teus desejos e lança fantasias na sua mente, né? Fazendo você pecar, certo? Mentalmente ali contra Deus. Então, é importante essa vigilância, é importante esse cuidado. E quando você notar que o diabo está entrando na sua mente, causando fantasias, principalmente com impurezas, né? Coisas impuras. Quando você notar que o diabo está lançando na sua mente, rejeite, repreenda, ore e busque ao Senhor. E peça a Deus para tirar da sua mente todo pensamento impuro, assim como falou Paulo, né? Todo pensamento impuro, todo pensamento que não é justo, todo pensamento que te afasta de Deus, tá bom? Então o nosso maior campo de batalha está aqui, ó, na nossa mente. Aprenda a controlar a sua mente, aprenda a controlar aquilo que entra na sua mente, e você será vitorioso nos caminhos do Senhor. Amém, querido? Essa foi a nossa aula, tá bom? Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, compartilhe o link para abençoar outras vidas e nos abençoe aqui para que esse canal continue crescendo. Se você está assistindo pelo Instagram, nos siga, comente, curta o vídeo, compartilhe se possível e também nos ajude a crescer aqui a nossa página no Instagram. Que o Senhor te abençoe e te guarde em o nome de Jesus.